Então vamos lá. Então, olha, a nossa aula hoje terá como objetivo definir e quantificar o valor da interação energética entre duas partículas que estão carregadas. Então, o tema da aula de hoje será energia potencial elétrica. Mas antes disso, vamos recapitular algumas coisas, principalmente o conceito de energia potencial gravitacional. Então, veja bem, nós podemos calcular a energia potencial gravitacional sabendo algumas coisas. Ó. Sabendo a massa de uma partícula qualquer solta aqui, e essa partícula aqui solta apresenta uma distância d em relação ao solo. Agora acontece o seguinte, ó, essa partícula está solta em uma determinada região do planeta, qualquer planeta que seja. Agora esse planeta exerce um campo gravitacional em relação à sua região de atuação, à sua superfície. Então, essa partícula aqui, de massa m, a uma distância d do solo, ela sofre a influência de um campo gravitacional provocado pelo planeta. Perceba, esse campo gravitacional não é provocado pela massa que está solta aqui. Esse campo gravitacional é provocado pelo planeta. E nós podemos definir essa energia potencial gravitacional por meio de uma variável ou de um termo pertencente à própria partícula, que é a massa, a distância que ela tem de um determinado desnível, uma distância que ele tem do solo, um certo desnível d, multiplicado pelo campo gravitacional produzido pelo planeta. Agora, a partir disso, nós podemos fazer uma correspondência com a energia potencial elétrica, na seguinte maneira. Ó. Nós vamos ter uma carga grande aqui, que eu vou chamar de Q. Essa carga grande que ela produz um campo gravitacional no espaço, e a uma distância dessa carga grande Q, eu tenho uma cargazinha Q. Eu vou chamar de carga de prova, e esse Q é a carga fixa ou carga geradora. Então, essa carga geradora ela provoca o campo elétrico em uma determinada região do espaço, e essa cargazinha aqui ela sofre a atuação desse campo elétrico produzido por Q. Agora acontece o seguinte, ó, como eu posso calcular a energia desses dois? Um primeiro ponto que nós sabemos é o seguinte, ó, que Qzinho e Q possuem uma certa distância, que também eu vou chamar de D. E que a energia potencial gravitacional foi definida a partir de uma partícula, de um elemento da partícula que sofre influência de um campo. Nesse caso, o elemento da partícula, a variável, foi a massa, tá? Que sofre influência de um campo gravitacional. Nesse caso aqui, nós vamos ter o elemento da partícula que sofre influência de um campo vai ser a carga elétrica. Então, essa carga elétrica ela sofre influência do campo elétrico gerado por Q maiúsculo. Né? Então, nós temos Qzinho aqui. E o outro ponto de análise aqui é o seguinte, olha, é que vai existir uma distância entre a massa e a massa do corpo, o corpo aqui em geral, em relação ao solo, e vai existir uma distância entre essa cargazinha aqui e a carga geradora, e essa distância vai ser d. E agora multiplicado pelo campo gravitacional. Nesse caso, o campo gravitacional aqui, ó, né? Campo gravitacional, distância e massa. E nesse caso aqui vai ser o campo elétrico. Então, a energia potencial vai depender da carga, da distância e aqui do campo elétrico. Agora, quem seria o campo elétrico? O campo elétrico é definido como sendo a constante K vezes o valor dessa carga dividido pela distância ao quadrado. Esse aqui é o valor do campo elétrico. Agora nós temos o seguinte, ó, a energia potencial vai ser Q multiplicado por D. Agora perceba que eu tenho D em cima e D ao quadrado embaixo. Eu posso simplificar de maneira que eu tenha aqui somente o D. Né? Então, D dividido por D ao quadrado, embaixo vai ficar somente D, K vezes Q. Então, arrumando aqui, ó, nós temos que a energia potencial é a multiplicação da constante eletrostática do meio, multiplicado pela carga geradora, né, vezes a carga de prova, dividido pela distância. Essa aqui vai ser a energia potencial eletrostática
devido à interação entre duas cargas, ok? Nós podemos também definir outra coisa, que é o potencial. Nós podemos definir agora o potencial elétrico. Observe o seguinte: essa carga Q maiúscula, ela atua, ela provoca um surgimento do campo nessa região do espaço aqui, ó, em relação a Q. Então, nesse ponto aqui também existe um campo elétrico associado a Q. E devido a esse campo elétrico, né? Devido a esse campo elétrico, nós temos aqui o surgimento da energia potencial, certo? O campo provoca o surgimento da energia potencial. Agora nós podemos definir uma outra coisa. Nós podemos definir um potencial elétrico. O que é o potencial? O potencial elétrico é quanto de energia elétrica essa carga tem influência. Quanto de energia elétrica existe por unidade de carga. Esse é o conceito de potencial elétrico. Então, o potencial elétrico é quanto de energia elétrica possui por unidade de carga. E a carga, nesse caso, vai ser o valor da carga de prova, Qzinho. Então, potencial vai ser energia dividido por carga. A energia nós definimos através dessa equação, que eu vou chamar de equação 1. Então, no lugar do EP, nós vamos colocar essa equação 1. K, E, Qzinho, sobre D, dividido por Qzinho de novo. Eu posso simplificar em cima e embaixo, de maneira que nós vamos ter que o potencial elétrico é a constante eletrostática do meio, a carga geradora dividida pela distância de um ponto qualquer até essa carga geradora. Então, esse aqui é o potencial elétrico. Potencial elétrico. Agora acontece o seguinte, ó, a energia potencial é medida em joules, né? Joule, e o potencial elétrico é medido em volts. Ok? Então, nós temos essa relação aqui, tanto para a energia potencial eletrostática, quanto para o potencial elétrico. Tranquilo, né? Então, vamos prosseguir aqui. Alguma dúvida? Não? Ok. Tire foto aqui dessa parte. Vou continuar aqui. Nós vamos fazer uma questão aqui associada aos conceitos que nós vimos. Uma região isolada da ação de cargas elétricas recebe uma partícula eletrizada com carga de -2 nanocoulomb. Considere um ponto A 20 centímetros dessa partícula. Calcule o potencial elétrico em A. Observe o seguinte, ó, só para nos situarmos. Nanocoulomb, né, é uma unidade de carga. Agora, nós sabemos o seguinte: para calcular os valores de potencial em relação ao Sistema Internacional de Unidades, eu tenho que transformar de nanocoulomb para coulomb. Nós sabemos que o nanocoulomb vale 10 a menos 9 coulomb. Então, olha, a carga aqui vale -2 nanocoulomb, ou seja, a carga vale 2 negativo vezes 10 a menos 9 coulomb. Então, existe uma carga com valor de -2 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs, e tem um ponto qualquer a uma distância de 20 centímetros dessa carga. Uma distância de 20 centímetros. Transformando aqui esse centímetro para metro, nós sabemos o seguinte, ó, que o centímetro vale 10 a menos 2 metros. Né? Então, a distância vai ser 20 vezes 10 a menos 2 metros, a distância dessa carga para um ponto A. Aí ele fala o seguinte, ó, calcule o potencial elétrico em A. Ele quer saber o potencial elétrico nesse ponto aqui, a uma distância de 20 centímetros, que é 20 vezes 10 a menos 2 metros,
e sabendo que a carga que gera o campo elétrico, podemos dizer assim, vale menos 2 vezes 10 a menos 9 coulomb. Essa é a carga que gera o campo elétrico, né? E ele quer saber o potencial nesse ponto A. Então, o potencial elétrico é a carga elétrica vezes a constante dividido pela distância. Então, a carga aqui vale menos 2 vezes 10 elevado a 9 negativo. E a constante vale 9 vezes 10 elevado a 9, a própria questão diz. Dividido pela distância. A distância vale 20 vezes 10 a menos 2 metros, tá? Distância aqui. Agora observa. Esse 20 aqui, eu posso trocar o 20 por 2 vezes 10. 2 vezes 10 vezes 10 é menos 2. O 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. Aí embaixo vai ficar 2 vezes 10 vezes 10 é menos 2. E em cima, menos 2 vezes 10 elevado a 9 negativo, vezes 9 multiplicado por 10 elevado a 9 positivo. Esse 2 de cima eu vou cortar com 2 de baixo, de maneira que eu vou ter que o potencial vale 9 vezes 10 elevado a menos 9, multiplicado por 10 elevado a 9, em cima, né? Em cima. E embaixo vai ficar 10 vezes 10 elevado a menos 2. Agora, olha o que eu vou ter o seguinte aqui. Ó. Bases iguais, ó, bases iguais sendo multiplicado, conserva a base, somos expoentes. Então, vai ser 10 menos 9 mais 9. Né? E aqui embaixo também as bases iguais, os expoentes são diferentes, eu conservo a base, somos expoentes. Como não tem um expoente explícito aqui, ó, mas nós sabemos que todo número elevado a 1 é ele mesmo, no lugar desse 10 aqui, eu vou colocar 10 elevado a 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 10 a 1 vale 10. Então, eu vou colocar aqui 10 a 1. Aí eu vou ter 10 a 1 multiplicado por 10 a menos 2. Eu conservo a base, somos expoentes. Eu vou somar 1 mais menos 2. Ok? Então, nós vamos ter 9 vezes 10 elevado a menos 9 mais 9. Ó, menos 9 mais 9. Isso aqui vai ser zero. 9 vezes 10 elevado a zero, dividido por 10 elevado a 1 mais menos 2. Positivo multiplicado por negativo aqui vai dar negativo. Então, vai ser o seguinte. O potencial vai ser 9 vezes 10 elevado a zero, dividido por 10 elevado a 1 menos 2. Então, vou repetir aqui 10 a 0. 10 elevado a 1 menos 2 vale menos 1. Aí agora, observe esses dois termos. Ó. Agora, perceba o seguinte. É importante não esquecer do sinal negativo aqui. Ó. Observa que o sinal negativo veio acompanhado aqui. Ó. Então, o sinal negativo vai estar aqui também, vai estar aqui e vai estar aqui. O sinal negativo veio acompanhando desde o início até o final. Aí agora nós vamos ter o seguinte, ó, menos 9, 10 a 0, dividido por 10 a menos 1. Aí eu conservo a base e subtraio os expoentes. Vai ficar 0 menos menos 1. Então aqui, ó, o potencial vai ser menos 9, 10 a 0 menos menos 1. Então vai ser 0, negativo multiplicado por negativo vai dar positivo. Então o potencial vai ser menos 9 vezes 10 elevado a 0 mais 1, que é 1 volts. Esse aqui é o valor do potencial. Menos 9 vezes 10 elevado a 1 volts. Então essa aqui é a resposta da letra A. Ok. Alguma dúvida? Não? Tire foto de novo aqui. Já? Então eu vou voltar aqui.
Observa a letra B agora. A energia potencial adquirida por uma carga pontiforme de mais 3 microcoulombs colocada em A. Então, eu vou ter uma carga de menos 2 vezes 10 a menos 9 coulomb. Né? Aí ele chega e diz o seguinte, que nesse ponto A, agora, ele coloca uma carga de mais 3 microcoulomb. Lembrando que o microcoulomb vale 10 a menos 6 coulombs. Então, no lugar de ser colocado 3 microcoulombs, eu vou colocar 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Eu tenho uma distância aqui de uma para outra de 20 centímetros, porque era a distância daquele ponto A, que valia 20 centímetros. Então, aqui vai ser 20 centímetros. Quem é 20 centímetros? É 20 vezes 10 a menos 2 metros, né? Lembrando disso. Então, a energia potencial vai ser a constante, 9 vezes 10 elevado a 9. Ó. Eu vou até colocar a equação aqui. Colocar a equação. Que a energia potencial é a constante vezes carga geradora, carga de prova pela distância. A constante vale 9 vezes 10 elevado a 9. A carga geradora vai ser de menos 2 vezes 10 elevado a menos 9. A carga de prova, nesse caso, foi 3 vezes 10 a menos 6. E a distância vale 20 vezes 10 a menos 2. Agora, só colocando aqui, ó. Esse 20 eu posso colocá-lo como sendo 2 vezes 10. E repito aqui o 10 a menos 2. E em cima, nós vamos ter o seguinte, ó. Olha o que em cima nós vamos ter. Olha o que eu vou ter em cima. Menos 2 vezes 3 vezes 9. Menos 2 vezes 3 vezes 9. E agora aqui eu vou colocar o seguinte, olha. Menos 9 vezes 10 a menos 6. E no final 10 a 9. No final 10 a 9. Observe o seguinte, que em cima e embaixo tem um valor em comum, que é o 2. Então, eu vou cortar 2 de cima com 2 de baixo. Vai ficar negativo 3 vezes 9, que vai ficar menos 27. Menos 27. Aí eu vou ter menos 27, 10 elevado a menos 9, 10 a menos 6, 10 a 9. Todos esses termos são iguais e estão multiplicando. Então, eu repito a base, somos expoentes. Vai ficar menos 6, quer dizer, vai ficar menos 9 primeiro, somado com menos 6, somado com 9. E embaixo, ó, esse 10 aqui, eu posso colocar o expoente 1, porque todo número é elevado a 1 é ele mesmo. Então, o 10 aqui pode ficar como sendo 10 a 1. Então, esse 10 a 1 vai ficar 10 a 1, ó, multiplicado por 10 a menos 2. Eu conservo a base e também somos expoentes. Então, conservo a base 10 somos expoentes. Um positivo com 2 negativos. Aí vai ficar menos 27 vezes 10, ó, elevado a menos 9. Positivo multiplicado por negativo vai ficar negativo. E aqui somado com 9. Ó. E embaixo vai ser dividido por 10 elevado a 1. Aqui, ó, mais 2 negativo, que vale 1 menos 2. Porque eu vou multiplicar o positivo por negativo. Então, nós vamos ter menos 27, 10 elevado a 1 menos 2, que vale menos 1. 1 menos 2 vale menos 1. E aqui nós vamos ter, ó, olha o que eu vou fazer. Menos 9 com 9 vai ficar 0 aqui. Ó. Então, menos 9 com 9 vai ficar 0. 0 menos 6 vai ficar 10 a menos 6. Isso é energia associada. Aí eu vou conservar a base aqui, olha, e subtrair os expoentes. Ó. Por quê? Porque eu tenho duas bases iguais divididas. Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 6 menos 1. Isso aqui é energia potencial. Então vai ser menos 27, 10 a menos 6, negativo multiplicado por negativo vai dar positivo. Então, a energia potencial vai ser
menos 27 vezes 10 elevado a menos 6 mais 1. Menos 6 mais 1 vale menos 5. Aí acontece o seguinte aqui, ó. Querendo deixar em notação científica, eu posso andar uma casa aqui, uma casa da direita para a esquerda, e quando isso acontece, eu acrescento mais 1 no expoente. Então, a energia potencial vai ser menos 2,7 vezes 10 elevado a menos 5, acrescentado mais 1 no expoente, porque eu andei uma casa da direita para a esquerda. Menos 5 mais 1 vai ficar menos 4. Então, a energia potencial vale menos 2,7 vezes 10 a menos 4 joules. Resposta assim da letra B. Vamos lá. Vamos lá.